E a próxima é para você mesmo, pastor Eliezer. Diante disso tudo, vale a pena, então, abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Eu acho que Deus? eu já respondi, Acho né? que sim, né? Eu acho que já. Olha, se eu fosse fazer a minha vontade, eu não estaria aqui. Eu falo isso publicamente. Não é a minha vontade. Mas a questão é que não se trata de mim nem da minha vontade. Eu aprendi uma coisa, pastor Maurício. Eu aprendi uma coisa, pastor Semina. A minha vontade agora é fazer a vontade de Deus. Eu tenho falado para algumas pessoas próximas, já tornei isso público. Eu quero viver a radicalidade do Evangelho, porque eu estou cansado de um Evangelho de historinha, que não muda nada em mim. Eu acho que falta muito isso, pastor, ou faltava, né? Acho que esse despertamento ele é importante, porque me parece que a gente passamos décadas observando o crescimento desse monstro, posso chamar assim, do entretenimento, de tudo aquilo que agrada o público, de fazer a vontade de uns e outros, com um propósito que com certeza não é o de Deus. Eu acho que esse movimento profético, do profeta que denuncia, que resiste, eu acho que ele está começando, nesse tempo, a se levantar. Eu acho que a indignação contra a injustiça, de ver que as igrejas, né, no geral, elas não podem se tornar centros rodoviários, onde as pessoas passam, entram e saem, consomem e vão embora. O reverendo Hernandes já falou isso uma vez, né, a questão do púlpito como banca de negócios, igreja como centro comercial e irmãos, ovelhas como clientes, consumidores. Eu acho que o despertamento é esse. A vontade de Deus prevalecer no sentido que as vozes começam a ecoar. Eu acho que vale a pena ressaltar isso sim, porque isso tem sido uma epidemia, né, nos lugares que nós consideramos lugares de concentração de fé e de ajuntamento para se louvar a Deus, digamos assim. Esse é o grande desafio, pastor Maurício, da nossa sociedade hoje. A igreja ela não está fora da sociedade, mas ela resulta de todos os elementos sociais possíveis. Então, tudo que a gente vive na sociedade, a gente vive dentro da igreja. Então, mais do que nunca, a gente tem que estar alerta a toda essa questão mercantilista do evangelho, tudo isso que você está falando aí, a gente tem que estar atento a isso. E a gente é a voz do nosso tempo. A gente é a voz do nosso tempo. Então, eu não vou entrar numa onda, porque essa onda, ela não é o evangelho do Senhor. Então, se isso me traz algum prejuízo, que me traga prejuízo. Entendeu? Aí é a vontade. Qual é a minha vontade? É o ganho? Se a minha vontade é o ganho, então eu vou me calar. Eu não posso me calar, porque minha vontade não é o meu ganho próprio. Não se trata de mim. Se tratasse de mim, a minha vontade é estabelecer. Então, a radicalidade do Evangelho está em você não fazer aquilo que é elementar dentro do Evangelho. É você querer fazer a vontade do Cristo. É Ele, se trata dele, é do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu quero que a minha vontade seja e estabeleça, individualmente, coletivamente, seja dentro do aspecto da própria igreja, na sua coletividade, então eu preciso, aí a sua abertura foi ótima, assim como do pastor Simino, desse ajuntamento, de estarmos juntos. Eu preciso refletir. Eu acho que este ano a gente tem um grande desafio. E esse primeiro subtema, seja feita a tua vontade, ela é muito desafiante para mim. Porque o fato de eu querer isso não significa que eu vou fazer isso. O fato de eu dizer aqui para vocês que eu quero fazer a vontade de Deus e que a minha vontade é fazer a vontade de Deus, não significa que eu vou conseguir isso todos os dias. Então é um desafio para mim, eu preciso refletir toda hora, todo momento. Eliezer, toda hora eu tenho que repensar. Eu tenho que repensar nas minhas atitudes quando estou dirigindo o carro, se aquilo está correto, se aquilo condiz. Eu tenho que ver se há um alinhamento entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Mateus 23, olha, eles são muito bons naquilo que eles dizem. E vocês devem fazer exatamente o que eles falam, mas não façam aquilo que eles fazem. Olha que coisa horrível. E está falando da liderança religiosa, está falando dos escribas e fariseus, que são intérpretes da própria lei. Então, assim, o nosso discurso não pode ser... Eu falei para alguém esta semana, o meu discurso não pode ser um discurso para te agradar. O meu discurso não é para agradar ninguém, o meu discurso ele tem que ser honesto comigo mesmo.
Eu digo para algumas pessoas, quando perguntam sobre a mensagem, eu falo, olha, a palavra que eu prego, ou que o Senhor me usa para pregar, se ela, primeiramente, não mexer comigo, alguma coisa está faltando comigo. Alguma coisa está faltando na minha vida. A primeira pessoa que tem que ser atingida por aquela mensagem sou eu, que vou falar dela. Porque ela tem que provocar em mim uma experiência, senão é apenas um discurso. E, de fato, cansa discursos em que há um distanciamento entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. Hoje, meu desafio e radicalidade, do que eu chamo radicalidade do Evangelho, é viver o Evangelho na sua integralidade. Ou a gente vive o Evangelho integralmente, ou a gente vai ficar brincando de crente. E isso mexe com muita gente, né, professor? Sim. Se você parte do princípio de Paulo, quando ele está lá na carta aos Romanos, capítulo 12, até no verso 2, que nós recitamos aqui, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, é agradável, ela parte do princípio de que precisamos transformar o mundo, né? A renovação da mente. Isso. Não se conformar com esse mundo. Mas em cima da vontade de quem? Dessa vontade que é boa, perfeita e agradável, que é de Deus. Perfeito. Então é uma atitude de Então Deus, você às vezes vai remar contra a maré, às vezes você vai nadar contra a correnteza, às vezes você vai passar por tudo isso. Olha, Jesus Cristo falou, olha, esses que me odeiam também vão odiar vocês. Assim como me odiaram, vão odiar vocês. Evangelho de João, o tempo todo Jesus está falando sobre isso. Mas é difícil de entender, né? Porque esse evangelho, ele coloca aquele que é maior como menor. E você começa a confrontar. Você que se acha muita coisa, você não é nada. E aí o camarada que lida com o poder, ele tem essa dificuldade de aceitar isso, né? Então, porque a vontade, qual é a vontade? É a vontade dele. Você quer fazer a vontade do Senhor? Então anda com uma bacia e um pano amarrado no seu quadril e vai lavando os pés das pessoas. A gente tem que estar fazendo isso. Eu sou aqui hoje, nesse momento, interinamente, o pastor da igreja. Eu não estou aqui para ser servido pelas pessoas, senão as pessoas vão estar fazendo uma vontade que nem é minha vontade. Se a minha presença aqui, se não for para servir a igreja, eu não sirvo para estar aqui para servir a igreja, se eu não quero servir a igreja e quero ser servido por ela. Então, eu quero ser o primeiro, tudo tem que dizer a meu respeito, a autoridade máxima aqui é minha. Que bobeira é essa? Fico imaginando quando Jesus está naquele momento difícil, né, por estar fazendo a vontade do Pai. Aí Pilatos chega para ele e fala assim, rapaz, você não sabe quem eu sou? Se eu quisesse, eu dava uma ordem aqui e mandava te soltar. Aí ele falou assim, toda a autoridade foi dada do céu pelo meu Pai. Se não fosse ele, quem seria você? Então, assim, tem quando eu digo a ironia, é isso. Essas coisas que saltam das escrituras e que mexem com a gente. Perfeito. De uma forma. Então, olha só para fechar o ponto que você me perguntou, o que é então fazer a vontade? Qual é a minha vontade? Assim, agora, vamos refletir, só para finalizar aqui. Eu sou um líder de um ministério na igreja, ou um líder de alguma coisa, ou faço alguma coisa na igreja. Eu tenho que partir deste princípio, que esse trabalho não é para mim, eu não sou o dono desse trabalho. Sabe, jamais o pincel vai questionar aquela mão que vai dar a pincelada no quadro. E o resultado final não foi por causa do pincel, mas foi por causa da mão que usou aquele pincel. Então não se trata de mim ou de você. O fato de ser líder não me dá nenhum status. Se a gente busca ser líder para status, o poder, eu acho que a gente está no lugar errado. Vai para o serviço público, vai para a política, para qualquer outro lugar. Mas a igreja não. Aí vocês falaram sobre isso, o pastor Maurício falou sobre isso. Né? Quem é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve à mesa? E Jesus Cristo vai dizer. Porque Jesus vai na contramão. Ele vai na contramão. Para as pessoas, é quem está sentado à mesa, que vai ser servido. Jesus não. Não. Quando os filhos de Zebedeu tiveram um problema lá,
e falaram, Senhor, quando estiveres lá, que meu irmão se senta à sua direita e outro à esquerda. Aí os 10 outros discípulos ficaram questionando, que negócio é esse? Jesus Cristo chamou os 10 e falou assim, olha, entre vós não será assim. Aquele que quiser ser maior do que o seu irmão, que sirva. Aí ele vai dizer, vai complementar, o Filho do Homem veio para servir. Se Jesus Cristo veio para servir, misericórdia. O que eu estou fazendo aqui? Se eu não posso servir a você? Se eu não posso, no ministério que eu fui colocado, servir ao ministério, servir a igreja, servir as pessoas? As pessoas que são importantes. A estrutura, ela existe por causa das pessoas e não as pessoas por causa da estrutura. Então, é um privilégio, pastor Maurício, que você falou. É um privilégio a gente estar aqui. Mas é um privilégio a gente entender que não é que a nossa vontade prevaleça, não é vontade do Eliezer, do Maurício, do Ricardo, da Fabiana, do Jorge, não é a nossa vontade. Então, estar diante de alguma atividade, de algum ministério, de alguma função no corpo, na igreja do Senhor, é um grande privilégio de servir. Esse é o grande privilégio. Não é servir quem você quer servir, é servir até mesmo a quem você não quer servir. Esse é o desafio. Você vai servir a quem você não quer servir. Aí você, de fato, vai mostrar que você está ali para fazer a vontade do Senhor, fazer a sua vontade. Se é para a sua vontade, você vai servir a quem você quer servir. Se é para fazer a vontade de Deus, isso pouco te interessa. Você quer fazer aquilo que Deus deseja que você faça. Então, eu encerro aqui. Amém, glória a Deus. Nossa, que coisa boa, né? A gente tem aprendido muito aqui.